aqui tem um textão, ó. E eu não sei, eu tinha que conversar com alguém que entenda mais detalhadamente do assunto. Eu não concordei totalmente, só tinha como ser essa a resposta, dentre as opções, eu estou dando muito errado, mas não concordei totalmente do que está escrito. Mas talvez tenha sido escrito meio assim para não ficar fácil. 2019/2. Piscinas são uma ótima opção de lazer para os dias de alta temperatura. Pensando nisso, Tawane decidiu pela construção de uma piscina em seu quintal. Conversando com seu arquiteto, optou por uma piscina de alvenaria com acabamento interno feito com revestimentos azuis e borda de pedra ubatuba, uma pedra preta comum em acabamentos da construção civil. O seu arquiteto a advertiu, afirmando que o aquecimento das superfícies enegrecidas é muito superior quando comparado ao das superfícies claras. Sim, a cor preta ela é preta porque ela absorve toda a luz visível. A branca reflete toda a luz visível. A preta não reflete nenhuma luz visível, por isso que você enxerga preto. Ausência de luz, ausência de cor. Né? Então você enxerga a borda preta porque ela absorve toda a luz. Então ela aquece mais. É muito superior comparado às superfícies claras. Isso poderia ocasionar uma inconveniente dilatação das pedras da borda. Sim, né? Se ele absorve mais luz, ele aquece mais rápido e aquecimento provoca dilatação, resultando em fissuras ou rachaduras, porque ele vai tentar dilatar e o que acontece? Não tem espaço para dilatar e vai começar a pressionar internamente. Ele vai uma pressão interna vai começar a rachar, já que a piscina ficaria exposta constantemente ao sol, né? Ela fica ali de fora. Inconformada, pois não gostaria de trocar a cor das pedras da borda de acabamento, foi pedir aconselhamento ao seu irmão Tauir, que é professor de física. Tauir afirmou tratar de um problema de dilatação térmica, correto, e para não trocar a cor das pedras, Tauir deveria orientar o construtor da piscina a efetuar pequenos cortes na direção perpendicular ao comprimento das pedras. Vai fazer essas linhas aqui, ó, cortinhos aqui, ó. Tais cortes funcionarão como vãos para a dilatação das pedras. Dessa forma, você tem uma ausência de material ali. Quando ela dilatar, ela vai cobrir essa ausência, esse buraquinho. Porque a dilatação pode fazer só um tracinho, porque a dilatação é muito pequena, mas não é pequena, é bem pequena, quase você não enxerga, você não percebe assim a olho nu, né? Teria que medir ali, mas é intensa o suficiente para provocar rachadura. Se aquilo é maciço, não tem nenhum vãozinho, internamente vai ter força suficiente para que, com o tempo, que ela vai dilatando, contraindo, aquilo vai começando a causar fissura na estrutura. Agora, se você deixa esses vãos aqui, é como se tivesse, ó, antes era tudo assim, né, contínuo, tá certo? Aí o que vai acontecer? Na verdade, eu não sei como isso aqui resolve completamente, porque ela ainda dilata para cá, né? Ainda vai fazer força aqui sobre essa parte da piscina aqui, mas não sei se vai ser terra ou o que, que vai ser. Mas aqui, ó, internamente, como o objeto vai contrair nas beiradas, principalmente, como ele vai expandir aqui, ó, ele vai tentar expandir e vai ter a curva aqui da piscina. Se não tivesse esses tracinhos, ia ser só um material, né? Ele vai tentar expandir para um lado e para o outro e vai ter ela é toda maciça. Você teria fissuras aqui, né? Ia começar a rachar. Agora, se você pega sua pedra e deixa um vão aqui, né? Entre cá e tem a próxima pedra aqui, tudo vai ter um vão. Na hora que ele dilata, que ele cresce um pouquinho para cá e cresce um pouquinho para cá, tem um vão que absorve, digamos assim, esse crescimento, sem deixar que uma pressione a outra. É pouca coisa mesmo que precisa, porque dilatação é bem pouquinha, mas o suficiente para rachar se não tiver um vão ali para dilatação das pedras, tá? Então é para isso que servem esses cortes, para que evite rachaduras. Ainda vai ter um se aqui fosse rígido, né? Porque ela vai dilatar aqui na largura também, mas também menor ainda, né? Porque aqui o problema é o comprimento, que vai pegar, principalmente o problema aqui, você teria uma pedra e você acabaria tem pressão interna. Quanto mais você deixa um vão, essa dilatação que ele ia tentar crescer e ela é toda fechada, é um ciclo, né? Ela vai tentar crescer e não tem para onde ir, acaba rachando. Mas se você coloca esses vãos, você deixa esse vão de dilatação aí para ela. A figura abaixo mostra um desenho da piscina sugerido pelo irmão de Tawane, com os cortezinhos, ó. Corte efetuado na pedra na borda de acabamento. Sobre o problema exposto, é correto afirmar que, letra A,
A variação de comprimento por consequência da dilatação térmica é diretamente proporcional ao comprimento inicial do corpo. Isso é verdade. Então, olha só, vou colocar aqui de novo, porque na outra questão não ficou tão aplicado, né? Então, vamos colocar aqui dilatação linear, novamente. Tá? Ele fala sobre a variação. Na questão anterior, eu pus o comprimento final, mas adaptando aquela equação, você tem o ΔL igual a L0, alfa, Δθ. Ou seja, a variação do corpo, uma mesma variação de temperatura, para o mesmo material, que tem um coeficiente de dilatação específico, a variação de comprimento está diretamente ligada, é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, quanto mais comprido ele for na temperatura inicial, mais ele vai dilatar quando aquecer. Tá? Então, a variação de comprimento por consequência de dilatação térmica é diretamente proporcional ao comprimento inicial do corpo. Fato, verdade. Os cortes iriam diminuir o comprimento de cada parte inteira da pedra. Porque assim, ó, cadê? Ele optou por ser uma alvenaria com acabamento interno, fez revestimentos azuis de bode de pedra ubatuba. Eu acho que devem colocar pedaços de pedra aqui. Quando você faz os cortes, vão diminuir o comprimento de cada parte inteira da pedra. Tá, então aqui viriam várias partes que estariam uma colada na outra e elas iam tentar crescer. Agora eu entendi. Iam ser pedras sem vão, né? Mas iam ser pedras ainda encaixadas aqui. Acho que é isso que... Teria que saber como mexe com essa alvenaria, essa pedra ubatuba e tal, mas eu imagino que seriam pedras coladas. Aí ele falou, não, corta aqui, abre um espacinho entre elas, que aí quando elas crescerem, uma não pressiona a outra. Aí faz mais sentido. Então, o que ele faz? Diminui o... Então, não, agora até concordo, porque eu estava achando que era uma pedrona compridona, só queria fazer traço. Mas não, deve ser várias peças vão encaixando. E aí o que ele falou? Coloque, então, um vãozinho entre uma pedra e outra. Corta as pedras, encaixa e depois faz cortezinhos espaçados para que elas tenham para onde crescer, quando aqui esquentar. Né? Então, os cortes iam diminuir o comprimento inicial de cada pedra. Sim, então elas tinham esse comprimento aqui, ó, digamos aqui uma e aqui a outra, grudadas. E elas iam acabar se pressionando. Quando você corta, elas diminuem um pouco o comprimento de cada uma. Ó. Você tirou um pouquinho do comprimento de cada uma. O que faz com que ela dilate menos. Tá? Mas não é só isso, ela não só dilata menos, mas para mim o principal é que tenha um para onde ela crescer. Isso aí não fala aqui. Mas acho que foi para não facilitar. Os cortes iam diminuir o comprimento de cada parte inteira da pedra. Perfeito. Resultando em uma menor dilatação. Sim, de cada parte. E uma menor dilatação total também, porque está tirando um pouco de pedra. Assim, menor dilatação podendo, assim, evitar rachaduras provocadas por dilatação térmica. Tá certo. Eu acho que o principal era que o vão ia absorver esse crescimento. Mas não é só porque ela cresce menos. Porque se eu ainda tivesse, só cortasse um pedaço e juntasse elas de novo, elas iam crescer menos, mas ainda assim iam se pressionar e iam rachar. Então, para mim, o principal é o vão ter um espaço ali para elas, vazio, para elas entrarem, invadirem, entendeu? E não só pelo comprimento inicial ter diminuído e elas dilatarem menos. Bom, mas também, acho que colocou isso para não ficar muito na cara, para ter um pouco a cara diferente de questão. Mas está correto, né? Vamos ver porque as demais estão equivocadas. O arquiteto está equivocado. Não, não está, está certo, vai dilatar. Ao advertir que superfície enegrecida apresenta um maior aquecimento que a superfície clara. Não, está correto. Como eu expliquei, a cor negra absorve toda a faixa da luz visível. Portanto, ela absorve mais energia, portanto, ela aquece mais que um branco ou cor mais clara, que reflete boa parte da incidência solar. E aí não absorve bem menos. C. Se Taone optasse por trocar as pedras... Será que fui eu que errei ou foi a digitação? Se Taone optasse por trocar as pedras da borda de acabamento por pedras claras, as chances de rachadura provocadas por dilatação térmica não diminuiriam. Não, diminuiriam sim. Tá? Se ela desistisse da pedra ubatuba e colocasse uma pedra clara, o aquecimento, ela teria, primeiro que ela poderia ter outro coeficiente de dilatação, menor, mas o principal, elas iriam absorver, né? Também não podia ser uma pedra de um material que dilata muito fácil, né? Não sei se tem, mas é capaz de ter. Mas
Não diminuiriam? Sim, com certeza diminuiriam, provavelmente. Então, se troca por cor mais clara, pedra de cor mais clara, ela absorve menos energia, aquece menos, tem outros fatores envolvidos. Mas falando de forma genérica, eu supondo que ela tenha o mesmo grau de variação de temperatura, que ela vai absorver menos, mas a coeficiente de dilatação dela seja ainda também ali proporcional, parecido com o da pedra Ubatuba, o material dessa outra pedra. Então, pensando só no aquecimento, sim, ela vai aquecer menos, vai dilatar menos. O professor Tauí está enganado? Não, não está certo. Pois os cortes vãos de dilatação aumentariam a chance de rachaduras, não, diminuem, provocadas pela dilatação térmica linear das pedras, uma vez que o comprimento inicial é inversamente proporcional à variação do comprimento, não, é diretamente. Mostrei na equação ali. Superfícies claras aquecem mais, não, aquecem menos, que superfícies escuras quando expostas à mesma fonte de calor. Por isso que eu fico com a letra A de amor.